Entre abril de 1964 até março de 1985, o Brasil foi governado por militares. A Revolução de 1964, ao contrário do que muitos pensam, não foi um golpe militar, como a esquerda brasileira costuma repetir incansavelmente. Ela foi pedida pelo povo nas ruas, referendada pelo parlamento, apoiada pela imprensa, por empresários e até mesmo por diversos setores da Igreja Católica. E não começou em 1964. Ela foi resultado de 4 décadas de tentativas dos comunistas tomarem o poder no país. O erro de muitas pessoas que julgam o governo militar brasileiro é não conhecer os reais motivos do porquê ele foi implantado. E por isso, antes de falarmos sobre ele, precisamos saber o que aconteceu antes e quais os riscos que o nosso país estava enfrentando. Nesse vídeo você vai conhecer a verdadeira história do governo militar no Brasil. Aquilo que você não aprende na escola, nas universidades e que a mídia não mostra para você, porque é contrário aos seus interesses. Após a Revolução Russa de 1917, Vladimir Lenin começa a colocar em prática sua política de expansão mundial do comunismo e inicia com a implantação de partidos comunistas nos moldes do soviético em todo o mundo. Entre suas ações está a infiltração de agentes em organizações militares para ações de propaganda e agitação. Nesse contexto, em 25 de março de 1922, nasce o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O partido seguia ordens diretas de Moscou e era financiado por eles. Sua missão era a implantação do modelo comunista no país, mas para isso precisavam antes preparar o terreno. Em 1927, começaram a colocar suas ordens em prática, criando uma frente operária e um movimento campesino que acabaria dando origem ao movimento Sem Terra. Também um movimento de infiltração nos quartéis. Foi dessa forma que em março de 1931, Luiz Carlos Prestes, capitão do exército, influenciado pelo PCB, aderiu ao movimento comunista. Em abril de 1935, o capitão Prestes foi incumbido pela Internacional Comunista a promover um levante armado no Brasil. O objetivo era derrubar o presidente Getúlio Vargas e tomar o poder. Na época, as opções não eram boas. De um lado estavam comunistas e socialistas, do outro, fascistas, integralistas e nazistas. E no meio, a população conservadora que não queria nenhum dos modelos de governo, ambos ditatoriais. Liderados pela Aliança Nacional Libertadora, uma organização socialista que usava como justificativa a luta contra o fascismo e o nazismo para tomar o poder, militares que faziam parte do movimento comunista iniciaram uma rebelião no dia 23 de novembro de 1935. Participaram quartéis de todo o país, mas devido à falta de organização do movimento e falta de apoio popular, foram derrotados pelo exército, que evitou assim a primeira tentativa de golpe de Estado comunista no Brasil. Luiz Carlos Prestes foi preso, perdeu a patente de capitão e foi expulso do exército. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi invadida pelos nazistas, o que obrigou o governo comunista a se aliar com países ocidentais democráticos. Seguindo orientações do ditador Joseph Stalin, o PCB passa a apoiar o ditador integralista Getúlio Vargas. Ideologicamente, não fazia nenhum sentido, mas na luta pelo poder, as coisas nem sempre precisam fazer sentido. Apenas após o término da Segunda Guerra Mundial, tudo voltou a ser como antes. O governo do Brasil... Seu app de vídeos curtos.